Fala família Palmeiras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trazendo para vocês o F90, falando tudo sobre o jogo de hoje à noite da Copa do Brasil, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Se liga aí. Provável Palmeiras na tela, vamos falar de Eu Palmeiras. já nem lembro se eu paguei ou não. Eu tô tentando... Alguém pagou. O Everton no gol, Mike, Luan, o Gomes, Murilo, Vanderlan, o Piquerez, Richard Rios, ou Zé Rafael, Aníbal, Luiz Guilherme, Estevão, Flaco Lopes, Rony e o Hendrick. Por que tantas dúvidas, Bubu? Porque o Abel pode poupar jogadores. Pode não, deve. Deve. Posso fazer uma pergunta aqui pro... Como disse o Tite, a parte física e a ciência são importantes. assim, Posso fazer uma pergunta pro científico Birner? Ó, Olha, considerando que o Abel pode poupar jogadores, porque nem quando ele poupa jogadores, o Caio Paulista aparece em Gente, prévia. gente, Você pode me explicar pelo amor por de que Deus, não só acompanha esse terapia na treinamento? causa. Meu Deus, só terapia. Mais um pro churrasco. Eu, Tite, Caio Paulista e Bubu. o Caio Paulista mais avançado, né? Mas por marcar que esse você churrasco falou? aí pra Por que você falou ele desatar deve esse nó. poupar? Bom, ele já falou que o Veiga não está rendendo, porque ele exigiu demais do Veiga fisicamente ao longo da temporada. Para mim, o Rony também não está rendendo, porque o Rony é um jogador que depende demais da parte física e também está abaixo na temporada, porque os jogadores jovens têm melhorado gradativamente, precisam de rodagem. E, queira ou não, o Botafogo, que é um time de segunda divisão, é um time você tem que respeitar, mas mesmo assim não tem um time à altura do time reserva do Palmeiras. O time do Palmeiras é um time muito bem treinado e eu acho que se há um momento em que o Palmeiras pode recondicionar alguns jogadores fisicamente e melhorar o nível, é nessa semana. Tá. É melhor você poupar na Copa do Brasil contra o Botafogo do que poupar na Libertadores, no grupo que o Palmeiras está. No Campeonato Brasileiro, então, não vou nem falar. O Abel tem colocado, por exemplo, o Veiga, como ele mesmo disse, sem que o Veiga tenha a condição ideal. E se ele não poupar o Veiga agora, né, não poupar alguns jogadores que estão mais cansados agora, o Rony já é um reserva, etc. Um jogo para o Luiz Guilherme, por exemplo, fez um golaço contra o Del Valle. Precisa ter mais jogo. Vamos ver ele o jogo inteiro? Falei do Oi? Caio Paulista, mas assim, Rômulo, por É, o exemplo... Romulo falou que está um pouco abaixo. É, ainda, tá né? fazendo adaptação ainda. Então eu acho que aí o Abel tem que entender se dá para colocar ou não dá para colocar na ideia de jogo e no nível de intensidade que ele quer. Porque uma coisa que o Palmeiras não perde com o time principal, com o meio time e tal, é a intensidade, a mentalidade forte. E aí o Abel tem que entender exatamente E o Bubu vai quando o brigar jogador contigo, entra intensidade. para ter essa... Não é nem essa postura, essa capacidade de compreensão do jogo que parece que o Rômulo ainda não conseguiu ter e nem o seu querido Caio Paulista. Então, eu acho que esse jogo é um jogo que o Abel tem que poupar, não é uma Ó o opção. Zé, ó o Zé. Não, é só queria mandar um abraço pro pessoal da Rádio Transamérica que está nos assistindo lá, Ivan Drago, mais conhecido Ivan como... Drago? Grande Ivan Drago. Agora os melhores Mais nomes... conhecido como Marombinha do CrossFit. Eu digo que Ivan Drago é um dos melhores nomes ever. Márcio Espímpolo, Espímpolo. apresentador chipado, cheio de chip. Tá Mas de- aí os caras tudo torcendo Põe pro o time. chip Eles do falam amor. muito. Mas eles ficam Por isso eu assistindo também, a gente Bubu. lá por obrigação? Não, Eles assistem. amam a gente. Eles assistem a gente O todos Márcio os pôs dias. o chip do Fortaleza e amor. Vasco ontem parecia Ivan Drago contra Rock Balboa, cara. Polo. Márcio Espímpolo pôs o chip do amor. Ô Zé. Calma aí, cara, calma aí. Tem o chip Funciona, agora que você Bubu? coloca. Funciona? Não, você fica... É o amor, ele tem que se espalhar. Ô Zé, Ele tá baixando, ele tá com muita celulite, né? Isso, bora. você falou aqui ontem, pô, eu queria o Luiz Guilherme testado no meio. Hoje você vai acompanhar esse jogo para ver como ele vai render, porque você pedia isso? Não, eu acho que o Abel tem que criar outras alternativas para justamente você não ter um jogador para a posição do Veiga. Você não vai ter um jogador para a posição do Hendrick daqui a pouco. Então, é importante que você coloque esses meninos para jogar, porque eles já deram uma amostragem, né? Interessante. O Estevão é jovem ainda, então precisa ter essa sequência, ganhar um pouco mais de confiança, começar a se ambientar um pouco mais com o futebol profissional. Uma coisa é você jogar na base, você pode ser destaque, pode ser... Você vê quanto tempo o Hendrick levou para se tornar o Hendrick que nós estamos vendo agora. É natural, isso são processos que você tem que passar pela idade, pela maturidade, o ambiente, tudo aquilo que te ajuda a evolução do atleta e também do ser humano. O Luiz agora fez um belíssimo gol contra o Del Valle. Entra, aproveita esse momento. Também acho. Aproveita o momento, vem cá, joga aqui, ó. O Veiga fazia essa função Na aqui. função que ele se sente mais Sim, confortável. o Veiga possa faz render, essa né? função aqui. Você tem uma característica diferente, você já vai um pouquinho mais para frente, você é um pouco mais veloz em termos de carregar essa bola. Então vamos tentar criar outros mecanismos ou outros movimentos para que você possa aproveitar essa qualidade. Eu acho que o Abel tem essa capacidade, primeiro pela longevidade, pelo respeito que tem dos atletas e pelo conhecimento que ele tem no dia a dia
desses meninos. Então ele sabe como o cara vai reagir, ele sabe como ele vai se comportar, a característica principal. Eu acho que é uma boa. E o Palmeiras, hoje, é o time para você começar a testar um jogador. Eu ia abordar isso porque contigo. Isso é a facilidade que você tem. Porque você é muito grato ao Mário Sérgio, Sim, porque foi um técnico que chegou para você e falou, vai, joga. sim. O Luiz Guilherme tem o Abel, essa figura de alguém que vai lá, os meninos vai lá e joga. Mas o menino, como que se comporta quando você fala assim, cara, eu vou ter a chance agora de jogar numa posição Cada diferente? jogador é um jogador. Cada jogador é um Mas jogador. o que você acha que ele... Seres humanos, não robôs. De olhar o Luiz assim, de ver, pô, Então, essa característica é muito a impressão que dá é que esses meninos do Palmeiras eles estão sendo lapidados com os exemplos que estão surgindo. Primeiro, o Abel no seu dia a dia, conhecendo a característica, entendendo quando o moleque chega um pouco mais empolgado no treinamento, quando ele consegue se sentir mais à vontade para arriscar uma jogada. Isso tudo você vai percebendo ao longo do tempo. Quando eu treinei a primeira vez no profissional, eu não abria a boca. Ficava quieto. O Mário Sérgio falava isso, os jogadores falavam, faz isso, faz aquilo e tal, e você, beleza. A partir do momento que você vai criando, primeiro, confiança, mas a sua confiança ela só vai aumentar quando os jogadores que estiverem ao seu lado tiverem confiança em você. Entendeu? Isso é uma conquista. Eu preciso, os jogadores do lado, eles precisam acreditar que eu tenho a Isso é capacidade legal. de fazer jogar. E aí sim, aí você se sente mais à vontade para jogar. Eu acho que é o que está acontecendo com esses meninos aí naturalmente, porque essa equipe do Palmeiras, ela carrega. Então você está dizendo que é um processo. É um processo, como diz o Bubu. É um processo. Processos, Birner. Obrigado. Tudo, É um tudo. Daqui a processo. Eu pouco, acho que isso vai acontecer naturalmente. em instantes nesse programa, nós vamos falar de outro processo, que é o São Paulo em relação Ah, ao... E vou nesse encher momento, a eu água vou querer saber aqui. se o Bubu tá com dor no tendão quando você fala sobre isso. Pedro, Mas jogou tanto assim para... ele Pessoa, é um pessoa. talento A viagem nato, não queria viajar, é talento isso, nato. Bubu? Mas ele tá Não queria escolhendo. viajar, Bubu? Cara, Você gosta de andar de avião? Eu saí- Vou fretado, hein? Não, eu não tenho essa... Vou deixar o pai Ah, pra cima. mas é o quê? Voo fretado se entra passador? Oi? No caso Quando dele, você entra no voo passa. fretado passador? No caso dele, Não, vai passar. depende. Só se... Cara, eu se dirigi tiver- mais de 4.000 quilômetros. Haja dor, hein? Cheguei aqui, fiz o programa Ah, e já. não senti os efeitos da logística. Lembra? Daqui a pouco, Rames. Pedro, o Zé falou Rames? sobre Diferente um assunto. menino. Tô falando do Palmeiras, Tem, pô. né, de exemplos, esses garotos. Rômulo, Tem um né, que é o Rômulo, Hendrick. Se eu fosse palmeirense, se ele jogasse no Rio Branco, eu estaria aqui preocupado. Pô, ele Tá vai suando, hein? embora. Escala o Rio Branco pra mim. Tá aí. suando. Como é que é Escala o o Rio ataque? Branco. Aliás, tem Qual que é decisão o da ataque? 3. Escala o Rio Quem é o Branco. Quem é o artilheiro? Decisão da Escala o 3. Rio Fala Branco. sobre o Vamos falar artilheiro do do- Hendrick aí. Cala o Rio Branco. A tela do Hendrick. O Rio Branco do Depois eu Edu. venho Eu vou com contar ele. sua história em Santa O Rio Bárbara. Branco do Edu. Hendrick, Flaco Lopes. Não é assim. Chegando a hora do adeus. Último mês do Hendrick pelo Palmeiras. Cuiabá, Atlético, Criciúma, Vasco e Atlético Mineiro pelo Brasileiro. Libertadores, Liverpool, Independente Del Valle e São Lourenço. Copa do Brasil, Botafogo de Ribeirão nas duas ocasiões. Dia 2 de junho é o jogo de despedida, são 10 jogos. Pedro Ivo. O Palmeiras está preparado para perder o Hendrick? Ô, Edu, parece que estamos falando de, com todo o respeito que o Henrique merece. É claro que os títulos recentes passam por ele, mas o Palmeiras, ele olha para frente, ele pensa que o Dudu pode voltar, como vai voltar, precisa entender. O Felipe Anderson está chegando, o Hendrick vai fazer falta, mas eu não acho que a temporada do Palmeiras vai se pautar por o Hendrick sair, então vai ser uma queda vertiginosa e nada, até porque o Palmeiras tem um trabalho que esse ano vai completar 4? Esse ano completa 4. Temos mais de 3 anos, quase 3 anos e meio de um trabalho do Abel. Então, eu acho que dos grandes segredos desse trabalho é que esse trabalho nunca foi refém do jogador. É interessante isso. Esse trabalho nunca virou e falou: sem o Veiga não anda, sem o Hendrick não anda, sem o Dudu não anda. Sem o Danilo não anda. Sem o Danilo não anda. Sem o Scarpa não anda. Os Eu mais acho que você teve importantes. oscilações, você teve adaptações, você bateu cabeça, Concordo. esperou um retorno, Sim, o um Vinha não reforço que anda. não veio. Você vai trocar jogador, você vai inverter peça, vai testar. O Abel tem essa capacidade e mais que isso, o Abel tem um domínio de elenco que certamente ele não vai pensar na saída do Hendrick no dia seguinte ali que ele fosse apresentar a seleção para a data FIFA, que tá, ele, muito provavelmente ele Mas não já volta. está pensado desde o ano Mas- passado. E quando você se movimenta no mercado, o movimento que o Palmeiras faz no mercado do Felipe Anderson é um movimento atípico em relação ao que vinha sendo feito. Então, Que eu ele acredito já que vai tá- ser o melhor jogador do time. ele já está pensando. Então, eu acho que não se pode superdimensionar a saída do Hendrick. Não é pelo talento dele, mas é pelo que o Palmeiras gere de futebol até aqui. O Palmeiras não é refém de um jogador. O Palmeiras não está concentrando tudo. E acho que não precisa. Talvez tem muito mais um simbolismo. Um garoto de 17 anos, contagem regressiva. Atlético Mineiro fora muito provavelmente vai ser a despedida dele.
os jogos que ele não jogar, mas será que não tinha que jogar? Porque daqui a pouco ele está indo embora. Tem muito mais a ver com algo simbólico do Endrick, que está indo, sabe, desabrochar no futebol europeu, ser celebrado para a gente checar, conferir, ver como é que vai ser esse potencial todo ou não, do que exatamente o Palmeiras quando o Endrick for, aí ladeira abaixo. Acho absolutamente diferente. Ô Pedro, eu peço até licença. É isso aí, pessoal. Mais tarde volto com mais notícias do nosso Verdão, mais cortes. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para você não perder os nossos vídeos e deixa seu like. E até a próxima.